que você já tem. Olha para cá, o dízimo mantém, mas a oferta faz Deus dar para você o que você não tem. Então a oferta traz e o dízimo protege. Que isso, trovão? Se eu sou dizimista, o diabo não vai tocar na minha vida. Aleluia, glória a Deus, paz e graça a todos os inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar desconstruindo a argumentação do pastor Júnior Trovão acerca do dízimo. É um vídeo curto que mandaram para mim para que eu pudesse dar um parecer, analisar à luz das escrituras, tá certo? E nós vamos falar sobre este vídeo hoje. Mas antes de começar a falar alguma coisa, queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, deixa um comentário no rodapé desse vídeo e, se possível, compartilhe nossos vídeos com mais pessoas, tá certo? Eu acredito que os vídeos que estão aqui no nosso canal são relevantes e, se você assistir, vai servir para a tua edificação espiritual. Assista os nossos vídeos. Então, mandaram para mim um vídeo do pastor Júnior Trovão falando sobre o dízimo. Olhe, é impressionante. Ainda por esses dias eu coloquei um vídeo aqui também do pastor Marcos Granconato, que por sinal foi bem contundente nas suas argumentações falando sobre o dízimo, desconstruindo a prática do dízimo para a igreja. Mas parece que tem gente que não aprende. Eu costumo dizer que as pessoas pregam errado, ensinam errado porque aprenderam errado. E às vezes, para se desconstruir aquilo que se aprendeu errado, leva tempo, dá problema, é só misericórdia, tá certo? E hoje nós vamos estar analisando esse vídeo aqui do pastor Júnior Trovão. Ele é curto, tem 3 minutos e meio, tá certo? E a gente vai, na medida do possível, parando e comentando aqui. Eu peço que você preste bastante atenção, tá certo? E vamos lá. A igreja recebe a oferta que você quer dar. Deus recebe a oferta que você pode dar. Glória a Deus. Então eu vou ensinar você que todas as vezes que você dá o que você quer, você só tira dinheiro do bolso e dá para a igreja e nada mais. Mas todas as vezes que você dá o que você pode, aí você não está dando dinheiro, aí você está plantando. Pastor, mas o que vão fazer com o meu dinheiro? Não interessa. Ele pode pegar seu dinheiro, o pastor da igreja pegar seu dinheiro e jogar no lixo, ele vai se ver com Deus. Mas quando você apresenta a tua oferta diante de Deus e consagra ela diante de Deus, não há ninguém que roube a sua semente. Bom, é costume pentecostal atribuir o ato do dízimo como uma prática comum para a igreja. E eu vejo muito isso aqui. Só que essas pessoas que promovem essas heresias, essas diabruras, não levam em consideração a prática e para quem a prática foi estabelecida. A gente percebe que em nenhum local, em nenhum lugar do Novo Testamento, algum apóstolo, ou até mesmo Jesus Cristo, ensina para os cristãos, para a igreja, até porque a igreja começa de fato em Atos dos Apóstolos. Então não há ensinamento apostólico para a prática do dízimo. Então dizer o que ele disse aí é incoerente com as escrituras, tá certo?
o ato de ofertar, a minha oferta que eu trago para a manutenção da igreja, e quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando da questão do templo em si, eu estou falando da igreja como membros, os membros da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, quando eu trago a oferta para a manutenção dos cristãos, aí sim eu estou promovendo o evangelho que Cristo ensinou e os apóstolos pregaram. Então, o que ele falou aí não tem nada a ver com a questão da prática da oferta, irmão. Não há ninguém que roube de Deus abençoar você. Ninguém vai impedir de Deus abençoar você. É outra falácia inventada por aqueles que não têm um conhecimento pleno do que seria a prática do dízimo e também do que seria a prática da oferta ou ofertório, não é isso? E outra, essa questão de que você vai dar para que Deus te abençoe, ou seja, as bênçãos de Deus estão restritas ao ato do indivíduo voluntariamente ou querendo ou não ofertar a Deus. Veja, é uma troca de favores, né? Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Como se as coisas de Deus fossem barganhadas, e isso é complicado. Isso é preocupante. Não existe ensinamento apostólico que dê base para isso. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais que Deus promove sobre a igreja, elas são incondicionais. Não depende de quem quer, não depende do esforço humano, mas como Deus focaliza a sua misericórdia, minha gente. Aí vem um abençoado desse promover troca de favores, né? Você oferta para que Deus te dê. Impressionante isso. Pastor, qual é a diferença do dízimo e da oferta? O dízimo não é para Deus prosperar você. O dízimo é para Deus para manter o que você já tem. O dízimo é para manter o que você já tem, irmãos, pelo amor de Deus. Onde está isso nas Escrituras? Nem em Malaquias, um texto usado muito pelos hereges, fora do contexto, para querer dar base ao que não existe, justificar o injustificável, não diz nada sobre isso. Até porque todo o contexto, a retórica do autor, do escritor, no contexto é direcionada justamente para a nação de Israel. A questão das pessoas que plantavam estavam retendo a questão do dízimo ali. Tá entendendo? Era um contexto cultural. E outra, o dízimo relacionado em Malaquias 3:10 está mais ligado à questão das verduras, frutas, legumes e cereais do que propriamente a ouro ou prata, minha gente. Então existe uma diferença absurda entre a questão do dízimo judaico para a questão da oferta promovida pelos apóstolos de Cristo Jesus. Olha para cá, o dízimo mantém, mas a oferta faz Deus dar para você o que você não tem. Meu Deus do céu, vocês ouviram aí agora? Com base em Mentiricenses, capítulo 171, é que ele tirou essa argumentação. E também temos no livro de Inventares, capítulo invisível, versículo que não existe, algo semelhante a isso aí. Eu acho que ele tirou dessa Bíblia aí, né? Essas argumentações que não estão nas Escrituras, palavra de Deus. O dízimo vai dar a você, vai manter você daquilo que você não tem, irmão, pelo amor de Deus. Então a oferta traz e o dízimo protege. Que isso?
estou trocando. Se eu sou dizimista, o diabo não vai tocar na minha conta de luz, o diabo não vai tocar na minha saúde, o diabo não vai tocar no meu carro. O meu carro, irmão, até o áudio aqui falhou. A heresia é tão grande que até o áudio falhou. O celular da irmã ou do irmão, não sei, falhou nessa hora aí, porque é muita heresia para eu não me lembro a vez que eu fiquei doente, irmão. Sabe por quê? A minha vida é tributada para Ele. A minha vida é dada a Deus. Deus cuida dos meus filhos. Deus cuida da minha esposa. Deus cuida de tudo dentro. Salário de pregador não é baixo, não. Salário de pregador, né? Oferta por fora, isso aí faz muito bem, né? Aquele evangelho de mercado, aquele evangelho mercantilista, né? Quando aqueles supostos pregadores do reino de Deus cobram para determinadas situações, cobram para ir pregar o evangelho, aí sim, né? A minha família vive bem porque o preço que eu cobro para pregar o evangelho não é pequeno, não. Na minha casa, sabe por quê? O devorador não toca, o diabo não toca. Diz-nos as escrituras que ao passo que eu me rendo à vontade de Deus, ao passo que eu sou dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, tá certo? Ao passo que Deus me dá, né, gratuitamente a armadura de Deus, o diabo não toca, irmão, porque eu vou estar revestido, firme para resistir no dia mau, resistir diante das astutas ciladas do diabo. Então não é pelo fato de eu estar ofertando, pelo fato de eu estar contribuindo, pelo fato de eu pagar o dízimo, que essa proteção de Deus vai vir sobre mim. O diabo não toca na vida daquele que está andando segundo as Escrituras. E é isso que a Bíblia diz, irmão. Misericórdia. Oh, glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Pega aí. Oh, aí começa agora aquelas frases de efeito, né? Que eu já falei várias vezes isso aqui no canal. Frase de efeito, jargões evangélicos para promover uma autoestima, frases de autoajuda, a neurolinguística para induzir o indivíduo a fazer as diabruras que está se pretendendo. Impressionante. glória a Deus! Pastor, mas eu vou semear. Olha pra mim, aprenda. Quando não é você dar, é semente. Quando você semeia, aí você fala, pastor, meus 100 reais vai ficar com a igreja, meus 20, meus 10, meu 1000, o que você quiser. Ah, mas vai ficar na igreja. Aprenda. Quem fica com a semente é a terra que você planta, mas quem fica com a colheita é eu e você. São frases de efeitos para engoldar quem não tem conhecimento das Escrituras, irmãos. Não está isso aí no Novo Testamento? O apóstolo São Paulo falando sobre a questão da doação, né? Ao que dar com alegria, né? Com uma abundância ceifará, mas Paulo tem um contexto, todo um contexto elaborado para falar essa frase aí. Os princípios reguladores da oferta, né? Você oferta de forma proporcional, você oferta de forma voluntária, generosa, e você oferta de forma constante. Então existem princípios reguladores que me possibilitam a ofertar para a manutenção da igreja do Senhor. Tá entendendo? E muita gente confunde a ordem dos fatores, irmãos, querendo fazer algo como se fosse uma troca de favores, né? Eu dou para Deus me dar. Misericórdia. Glória a Deus! Aleluia! Eu e você que fica com a semeadura, quem fica com a colheita é eu e você. Então escute isso aqui, é você que decide.
Ou você dá o que você quer, ou você dá o que você pode. Bom, o certo na realidade é dar aquilo que você pode, ok? Dar o que você pode dar. Cada um contribua com aquilo que Deus propor no coração, sem avareza, mas com alegria, com gentileza, com gratidão. E a gente está até com os versículos aqui para mostrar. Aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Tá certo? Diz assim: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Veja, os Gálatas estavam orientados em relação ao ato de ofertar. Era uma orientação de Paulo, ok? E qual era a orientação? No dia 1º da semana, cada um de vós separe o que, irmão? Irmão, separe o que você puder. Tá certo? Separe o que você puder de acordo com a sua renda. Proporcional. O ato de ofertar é sempre proporcional. Separe o que você puder, meu filho. Tá certo? De forma generosa. Aí. E guardem para que não se façam coletas enquanto eu chegar. Então, quando eu estiver entre vós, enviarei carta de recomendação aos homens que aprovardes para levar de vossas contribuições ou vossa contribuição para Jerusalém. Então, Paulo aqui ensina um princípio elementar para a questão da oferta. Ou seja, você oferta de forma proporcional aquilo que você pode. É isso que os apóstolos estão ensinando no Novo Testamento. Eu estou em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza, ok? Porquanto, esse é o meu conselho. Lá vem Paulo com um conselho, né? Convém que façais vossas contribuições já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Veja, havia um comum acordo entre Paulo e os irmãos de Corinto, da Galácia, na questão da contribuição, irmãos. Não era nada feito de forma única do pensamento de uma só pessoa, mas era feita em comum acordo. Os irmãos se reuniram para dialogar sobre isso aí, tá certo? Plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igual com zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possui. Então é tudo feito em comum acordo de forma proporcional. É isso que Paulo ensina na questão do ato de contribuir, tá certo? Diferente do ato de pagar o dízimo, irmão. No versículo de número 3, ainda no capítulo 9, Paulo está aqui, ó. No entanto, estou enviando entre os irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós nesse aspecto não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei, de que fato estaria, a fim de que, se algum macedônio forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositaste em vós. Segundo assim, considerei necessário, veja agora Paulo instruindo aqui, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza, semeando e colhendo fartura. Isso aqui é o tema da outra mensagem que vem logo a seguir, né? Veja o que Paulo diz: a vossa contribuição seja de forma generosa, uma oferta generosa,
tá certo? Não é aquela oferta com avareza, não, irmão, é uma oferta generosa. É isso que Paulo ensina na carta a Corinto, na segunda carta. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Aqui Paulo está falando da questão da generosidade na contribuição. Tá certo? Você contribui para que os seus irmãos tenham alimento de forma generosa, irmão. É isso que Paulo fala nesse texto aqui. Aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, de forma generosa, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria, ao doador, né? Ao que contribui. Então, assim, eu acredito que esses princípios elementares, são princípios que Deus estabeleceu para a igreja desenvolver. Isso foi deixado pelos apóstolos para que a gente pudesse promover isso hoje, e não a prática do dízimo, que é uma prática puramente judaica, uma prática que não tem nada a ver com uma igreja, tá certo? Enquanto que a prática do dízimo, né, 10%, a 10ª parte, então você separa a 10ª parte, é aquele tantinho ali. Veja que a prática da oferta, a prática da contribuição é superior ao dízimo. Quando você lê lá Atos dos Apóstolos, logo no começo do livro, você vai ver que muitas pessoas vendiam suas fazendas e depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos para que eu fosse dividido entre os irmãos, para que houvesse manutenção nos cristãos, a igreja de Deus. Então, o ato de ofertar, o ato de contribuir, em muitos casos, é superior à prática do dízimo. Amém, meus irmãos? Eu acho que vai ter. Sabe por que tem gente que desce no nível de uma vida material boa e está descendo de nível? Não vou mais ouvir isso aqui, já é o suficiente. Eu acredito que o que eu falei já foi suficiente para desconstruir toda essa falácia, né? Toda essa falácia. Eu aconselho a você a ver este vídeo aqui, tá certo? Pastor desconstrói a prática do dízimo, né? Pastor Marcos Granconato, uma ótima mensagem falando sobre isso. E hoje eu peguei a carona, já que eu tinha postado esse vídeo, aí eu peguei a carona por conta desse vídeo que está girando na internet, do Júnior Trovão, falando acerca do dízimo, da prática do dízimo, que não tem nada a ver com a igreja, tá certo? E você, o que é que acha dessa situação? Você acha que o que ele falou no vídeo é coerente? Se você acha que é coerente, você tem uma opinião relacionada com isso, então deixa a tua opinião aí no rodapé, deixa um comentário, tá certo? Verifique se o sininho tá acionado, irmão. Muita gente tá reclamando que o sininho não tá acionando, mas tenta aí, verifica se está acionado, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva e vamos juntos para a glória do nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Paz e graça.